Shalom, irmãos. A paz do Senhor, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Então, meus queridos alunos, vamos lá para mais uma aula aqui no canal As Duas Casas. Hoje, meus queridos, vamos falar sobre a tecnologia, sobre a Grande Babilônia e alguma coisa também sobre a besta que emerge do mar, tá bom? Então, antes da gente entrar no título da live, é preciso ter um entendimento sobre quem é a Grande Babilônia, de Apocalipse 17. Sem isso, o estudo ficaria muito vago. Então, nós vamos ter que ler alguns textos, né, para auxiliar o raciocínio de vocês, tá bom? Então, irmãos, se vocês não sabem, existem três interpretações sobre quem é a Grande Babilônia, mas eu vou falar somente sobre as três mais conhecidas. E no decorrer da live, vocês vão ver que, na verdade, elas devem estar juntas, tá? Essas três interpretações, ok? Mas é muito comum haver brigas entre essas três interpretações. Vamos para a primeira interpretação, tá bom? Que é o catolicismo romano. E essa interpretação é bem comum para os sabatistas. Na verdade, tem muita gente que interpreta assim, mas ela foi difundida por sabatistas, tá bom? Então você vê que eles comparam a cor escarlata das vestes papais com a prostituta escarlata, ok? É, e aí ela tem nas mãos um cálice de ouro, hum? Lembre-se disso, com o vinho das suas abominações e com o sangue dos santos. E aí, como ela é a mãe das abominações sobre a terra, e por isso ela tem filhas, então é como se a Igreja Católica fosse a mãe e o resto das denominações fossem as filhas, certo? Mas com essa interpretação ainda faltam algumas peças, tá? Faltam algumas peças para abrir o caminho. A Bíblia nos direciona para um caminho e essa interpretação é só uma parte do caminho. Quando você lê Apocalipse 18, você encontra cidades que o Senhor está mostrando e que aí não fazem sentido nenhum com a localização do Vaticano, tá bom? Justamente por serem terras do Oriente Médio. Então podemos dizer que a capital da Grande Babilônia, ela fica nas terras do Oriente Médio, tá bom? Os textos nos mostram a cidade de Tiro e Sidom, tá? Para o norte de Israel, para o Oriente também. E aqui está o segredo para os irmãos terem a compreensão da Grande Babilônia, tá bom? Não está apenas em Apocalipse 17, certo? A compreensão está também em Apocalipse 18, pois é neste capítulo que os textos estarão conectados com o que disseram os profetas. Quais profetas? Isaías, Jeremias, Sofonias, Abacuque, entre outros, tá? Leiam os profetas. Isso é indispensável para vocês entenderem isso. Entenderem o estudo de hoje aqui. Sem ler os profetas, vocês vão entender alguma coisa. Mas ainda vai faltar umas peças para vocês. Então, em outros estudos eu vou ler os profetas com vocês, mas já vão adiantando ali como tema de casa mesmo. Tá bom? Então você precisa entender a razão pela qual Deus está direcionando acerca dos textos, dos contextos históricos e para localizações geográficas históricas. Se você compreender que a Igreja Católica também faz parte da Grande Babilônia, e isso não é uma interpretação equivocada, vai fazer mais sentido para você, tá? Vamos agora para a segunda interpretação. Muitos pregam que Jerusalém seria a Grande Babilônia, mas alto lá, né? Cuidado com isso daí. Cuidado. Essa interpretação pode ser nociva, e eu vou dizer o motivo. Pega a sua Bíblia, meus queridos aí, capítulo 5, verso 34 ao verso 35, então, de Mateus. Diz assim, ó: Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés. E olha só agora, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, tá? Então vejam, Jerusalém, ela é a cidade do grande rei. E isto também está em Salmo 48, versículo 2. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra, tá? O monte Sião para os lados do norte, a cidade do grande rei, ou seja, Jerusalém, tá bom? Por isso que eu falei para ter cuidado ao afirmar que Jerusalém
que a cidade que Deus escolheu e a dela que o Senhor vai reinar, você chamará ela de Grande Babilônia. Então você tem que provar na Bíblia, tá bom? Isso. Mas tem esses textos na Bíblia? Sim, tem sim. Alguns, inclusive, aonde Deus a chama de prostituta. Mas só que tem um detalhe importante. Você não pode interpretar as Escrituras a partir de versículos isolados, e muito menos fundamentar doutrinas. Só que a Bíblia não aponta Jerusalém como a Grande Babilônia. Quem prega isso está fazendo a teologia de pinça, que é pegar versículos, um versículo aqui, outro versículo ali, e fundamentar a doutrina. Então tá aí, cuidado. Vejam, Jerusalém, hoje, no tempo de Cristo e de muitos profetas, sim, ela é comparável a uma prostituta. Tá bom? Isso daí é bíblico. Então, uma coisa que você. Então, olha a diferença aqui, ó. Uma coisa é você comparar com tal coisa. Outra, bem diferente, é bater o martelo e dizer que é. Tá bom? Essa foi a segunda interpretação. Vamos agora para a terceira e última. A última interpretação, tá bom? Não deixa de ser conhecida, tá? Mas ela não é muito difundida, tá bom? Como as outras duas que eu citei aqui. E essa interpretação, tá? Faz sentido, muito sentido, na verdade. Principalmente quando se entende que a besta, ela vem do Islã, entenderam? Vocês têm que compreender isso, que a besta não vem de Roma, ela vem do norte, do islamismo. Aí fica muito mais claro, tá bom? Mas uma coisa tenham em mente, que os judeus vão aceitar um falso Messias islâmico. Pode parecer contraditório, mas eles vão sim aceitar um Messias islâmico. Agora, se você não estuda a Bíblia, jamais você terá sabedoria para enxergar isso, tá? Então, meus irmãos, a Grande Babilônia poderia ser facilmente a Meca, sem problema nenhum mesmo, tá bom? Ela poderia ser, poderia. Todavia, também não é a Meca. Entendam isso, memorizem bem isso. A Igreja Católica, Jerusalém e a Meca não explicam todo o mistério da Grande Babilônia. Só que os três juntos, as três interpretações juntas, nos levam a descobrir quem é a Grande Babilônia. Porém, agora eu vou apresentar para vocês uma quarta interpretação, além dessas três já apresentadas e mais difundidas aí no meio cristão. Tá bom? Então vamos lá. Irmãos, a Grande Babilônia, ela é todo o sistema mundial, ok? Todo o sistema mundial. É exatamente isso. Mas e aí, como podemos chegar nessa conclusão? Vocês podem perguntar isso? E eu respondo a vocês. Através da leitura da Bíblia. Esse estudo de hoje é só um resumo de tudo. Então preste atenção aqui, ó. A Grande Babilônia é igualzinha à live que eu fiz aqui com os irmãos. Aquela live de 4 horas e 3 minutos, que está bem completa, inclusive. Se vocês não assistiram, assistam aí, tá? Está bem explicado muita coisa do anticristo lá, sobre o oitavo rei, sobre o trono da besta também, de onde vai reinar a besta, tá bom? Tudo isso daí, ok? Se você não mergulhar na palavra para entender, não adianta, porque eu tô aqui só para dar a instrução para vocês, mas vocês têm que praticar a leitura bíblica. Caso contrário, essa live será inútil para vocês. Vocês precisam sim ler a Bíblia, é o que eu sempre digo. Mas vamos lá, irmãos. Vamos ler dois textinhos para vocês entenderem um pouco melhor sobre a Grande Babilônia. Abram as suas Bíblias lá em Apocalipse 13, 18 agora, tá bom? Apocalipse capítulo 13, versículo 18. Vamos lá. Apocalipse 13, verso 18. Vamos lá, então. Diz assim, ó. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. É. Existe uma grande confusão dentro do corpo de Cristo sobre a marca da besta. Uns dizem que é o decreto dominical. E isso acontece porque não estudam a palavra corretamente, tá bom? Eles não entendem o porquê do 666, do 666. Vejam aqui, ó, o seguinte, a marca da besta precisa ter um código, certo? Ela precisa disso. Tem que ter algo para nos revelar a besta, justamente, tá? Então é preciso olhar para a imagem da besta para compreender isso. Não adianta olhar só para a marca da besta e não olhar para a imagem da besta. Quem vai construir a imagem da besta são os homens. Isso não é difícil ver, né?
sobretudo com a tecnologia que se tem hoje. Então, quanto mais agora, muito mais fácil do que antes, do que no passado. Por isso que a besta ainda não veio. Ela está esperando alguma coisa acontecer para vir, para se manifestar. A imagem da besta que vai ganhar vida é a que vai controlar tudo. É ela que vai tomar as decisões, inclusive ordens para matar pessoas. Sim. Então, irmãos, a marca da besta está revelando o mundo tecnológico. E é óbvio que o anticristo vai utilizar tudo isso. Só que não se pode esquecer uma coisa, que o anticristo tem um Deus, ele tem uma crença, entenderam? Obviamente, ele vai tomar o controle de todo mundo, tá? Que nitidamente está sendo preparado para ele a cada dia. Só que ele vai usar essas coisas também para impor a sua crença. Que isso fique claro também, tá? Então a marca da besta também revela uma crença. Ela não revela só a geopolítica e o mundo tecnológico, mas ela revela a religião islâmica através do número 666. Mas como isso? Já foi tratado sobre isso aqui no canal. E esse número revela um nome. Existe uma conexão nesse número, comparando o grego com o árabe. Compare a palavra Bismillah, ok? Bismillah, com 666 em grego. E você vai obter a resposta. Vocês acham que isso é uma mera coincidência? Com certeza não, porque Deus não trabalha com coincidências, sim com fatos. Porque você terá que ter sabedoria, como diz assim, ó. Aqui há sabedoria, tá? Aqui há sabedoria, diz nas escrituras, quando você vai calcular a marca da besta e quando você vai ver a imagem da besta. Nos dois casos diz que tem que ter sabedoria, tá bom? Então, você terá que meditar e estudar a Bíblia e entender sobre o anticristo e o seu reino. E isso já foi ensinado aqui no canal, tá? E se você tem sede de conhecimento e ainda não viu a live que eu fiz com os irmãos, então veja, ok? Continuando. Se você quiser ter sabedoria, você precisa observar esse mundo e entender que o livro de Apocalipse está mostrando esse mundo tecnológico. Então veja que é necessário sabedoria. Agora, vamos até Apocalipse 17, versículo 9, tá bom? Apocalipse 17, versículo 9. Vamos lá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. Também são 7 reis. Viram? Então vejam que em Apocalipse 13 era necessário ter sabedoria para calcular a marca da besta. E aqui em Apocalipse 17 também é necessário ter sabedoria para calcular toda essa imagem que está aparecendo. Ou seja, a besta, as 7 cabeças, a mulher. E aí será explicado o significado disso. Agora, quando olhamos para o versículo 18 de Apocalipse 17, o anjo revela para João quem é a tal mulher. Verso 18 de Apocalipse 17, tá bom? Um pouco mais abaixo que a gente leu aqui o verso 9. Então aqui está dizendo quem que é a mulher, ó, no verso 18. Diz assim, ó: a mulher que viste é a grande cidade, que domina sobre os reis da terra. Então vemos o quê? Vemos que essa cidade ela está dominando sobre os reis da terra, tá bom? Com o que ela está dominando? De que forma que ela está dominando? Com abominações, com o sangue dos santos nas mãos. E isso é abominação para Deus. O oitavo rei é o reino da besta, junto com o seu líder que vai se apoderar de toda a tecnologia, impondo sua religião. O anjo está explicando tudo isso. Eu não vou ler tudo isso nesse estudo de agora, mas vocês devem ler depois, tá? O capítulo inteiro, para vocês ficarem familiarizados com a revelação, beleza? Então, continuando. Outra coisa importante, tá? Que vocês também devem ler não só o verso 17, mas também, não o capítulo só 17, mas também o capítulo inteiro de Apocalipse 13, que eu anotei aqui para vocês também, tá? Outra coisa, para vocês terem pleno conhecimento do Apocalipse, é preciso conhecer bem os profetas. Porque sem os profetas, jamais vocês vão entender o Apocalipse, tá? Então prestem atenção, que logo à frente vai aparecer a mulher sentada em uma besta de 7 cabeças, que representa o oitavo rei, e aí vai falar também que há sabedoria, e assim Deus nos revela tudo, tá? E por que que o Senhor faz isso? Por que que o Senhor nos revela tudo? É porque Ele quer nos revelar todo esse mundo tecnológico e decaído. Todas as religiões anátemas ao Evangelho estão sendo reveladas aqui também, tá bom? Além das 3 religiões abraâmicas, tá? Dando isso.
Então Deus está abrindo os olhos e derramando discernimento sobre você, para que você não tenha parte com as abominações, ou seja, nem com a prostituta, nem com as suas filhas. Tá? Isso quer dizer que, assim como a marca da besta revela a geopolítica, o mundo tecnológico e a religião, do mesmo modo, do mesmo jeito, ocorre com a Grande Babilônia. Ou seja, ela revela tudo em conjunto com a marca da besta. Entenderam? Por isso que, para entender isso, é preciso ter sabedoria. Para você saber conectar essas coisas, tem que ter sabedoria. Então, se a pessoa se limitar a pensar que a Grande Babilônia é a Igreja Católica, aí essa pessoa vai perder muitas revelações. Mesmo que seja possível identificar algo, tipo a reforma protestante, né? Como as filhas adúlteras, junto com a mãe, não não está totalmente errado isso. Não está. Só que, agora, quem se limita a olhar para Jerusalém como sendo a Grande Babilônia, é ainda muito pior, pois você está chamando a cidade do grande rei de meretriz. Deus chamou Jerusalém de meretriz. Sim, e é bem verdade isso. Todavia, ele vai mudar, ele vai reconstruir e purificar Jerusalém. E ela será chamada santa. Entendam isso. Um detalhe também muito importante, e eu até cometi esse equívoco uma vez, ao pensar dessa forma, tá? Aqui não está falando da Nova Jerusalém que desce do céu, tá bom? Está dizendo sobre a Jerusalém terrena, beleza? Tem profecias para se cumprir na Jerusalém terrena, porque tem pessoas que jogam tudo para Jerusalém celeste, e não é assim. As promessas que Deus fez foi para Jerusalém terrena, não para celeste, tá bom? A questão é que o equívoco que eu cometi, e alguns irmãos ainda cometem, é justamente retirar as promessas que o Senhor fez aos israelitas. E, portanto, acabam abolindo Jerusalém da terra. E assim, anulam qualquer promessa do Senhor para Jerusalém terrestre. E acabam jogando tudo para a celeste. E assim transformam as promessas de Deus em sombras. E a realidade aconteceria somente na Nova Jerusalém, que desceria do céu antes do milênio. Mas está errado. Agora, quem olha para a Meca como sendo a grande Babilônia, também fica faltando coisas, tá bom? Agora, se você entende que a grande Babilônia é todo o sistema do mundo, ou seja, a geopolítica, a religião, principalmente as abraâmicas, e a tecnologia, então você possui sabedoria. O islamismo, ele está espalhado por toda a Terra, através de suas riquezas, disseminando a sua tecnologia, o seu petróleo, que na verdade é a principal fonte de renda dos muçulmanos, tá? Principalmente lá em Dubai. Os caras são sheiks, são donos de muito petróleo. E eles fazem isso para poder comercializar com as nações. E também abrindo mesquitas ao redor do mundo. E, sobretudo, onde havia o Templo de Jerusalém, agora está uma mesquita, que é conhecida como o Domo da Rocha. Tá? Ou seja, é uma bandeira de quem? Uma bandeira de Satanás. Agora, olha para as nações hoje. Olhem para as nações hoje. Todos os países precisam da tecnologia, correto? Para quê? Para existirem. Por isso que as nações fazem parte da Grande Babilônia. E não só um determinado local, mas sim todas as nações formam a Grande Babilônia. Quanto à Igreja Católica, também está espalhada por todo o mundo. Tá? Então presta atenção. Observem o porquê do mistério e da escrita na testa da prostituta. Vou explicar aqui. Então, não que isso seja de fato um segredo que o Senhor omitiu. Não é isso. Porém, é um segredo, é algo muito profundo e tremendo essa profecia. Vejamos lá em Apocalipse 16, versículo 17 ao 19 agora. Tá bom? Apocalipse 16, 17 ao 19. Vai dizer assim, ó, sobre o sétimo flagelo. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: Feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. E ocorreu grande terremoto, como nunca houve, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em três partes. E caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Então, a sétima taça promoveu um terrível terremoto, como jamais houve. E aí, a grande cidade se dividiu em três partes.
tá bom? E aí fica o mistério. Está falando dela mesma ou de Jerusalém, que também é mencionada como grande cidade? Hum? É um mistério, não é? Porém, acaba o mistério no verso 20 ao 21, tá? Vamos lá. Verso 20 ao 21. Diz assim, ó. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu, sobre os homens, grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Entenderam? Então, quando Deus derramar o sétimo flagelo, vejam só, que diz no verso 19: E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram a cidade das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. A queda das cidades está nos mostrando o quê? Quem? Tiro e Sidom. Então, irmãos, Tiro e Sidom são regiões onde a besta vai dominar, onde o anticristo vai dominar. No passado, eram cidades comerciais. Todas as nações viajavam para Tiro e Sidom para cambiar mercadorias. Tá? E podemos concluir isso porque o Apocalipse 18 nos mostra Tiro e Sidom, bem como Ezequiel, capítulo 26 e capítulo 27, que são uma chave que servem para abrir o conhecimento para quando você vai estudar sobre a Grande Babilônia. Essas cidades corromperam os reis da terra. Contudo, anteriormente, Jerusalém era reconhecida como rainha da terra, tá? Através do reinado de Salomão. Nessa época, ela era santa, ainda não estava plena a vontade de Deus nela, pois ainda havia sacrifício de animais, certo? E o Senhor Jesus ainda não havia vindo, não havia chegado. E os gentios não estavam fazendo parte do reino, mas era sim uma sombra para o futuro. E o Senhor pôs paz sobre toda a terra. Não haviam nem guerras entre nações, e nem nações planejando destruir Jerusalém terrena. Lembre-se disso. Estou falando de Jerusalém terrena, não a Jerusalém que está nos céus. Isso porque todos obedeciam ao Criador. Então, foi ali que sucedeu a ruína do tabernáculo de Davi. Foi através de Salomão. Mas não é esse o tema de hoje. Mas para resumir aqui para vocês, todos iam a Jerusalém para ouvir a sabedoria de Salomão. Ok? Inclusive, Cristo nos falou isso. E é assim que sucederá no milênio. Todas as nações irão até Cristo e a igreja. Elas vão até Jerusalém terrena e não na celeste. Ou seja, a nova Jerusalém não vai estar na terra, pois há profecias que devem ser cumpridas antes. Então as nações irão a Jerusalém para ouvir aquele que é maior que Salomão. Por esse motivo, a cidade é chamada de glória de toda a terra, joia de toda a terra. Após Salomão, Jerusalém cai. Tiro e Sidom usurpam a glória de Jerusalém. E aí o que acontece? Aí levam abominações às nações, então há trocas de mercadorias e os reis da terra se prostituem. Por esse motivo, a profecia nos leva até esse momento. Por isso, é uma tipologia do mundo moderno. Hoje, as nações fazem trocas de mercadorias. Através do quê? Principalmente dos portos, né? E através da Grande Babilônia, o Senhor está o quê? Nos mostrando toda a tecnologia que surgiu após a Revolução Industrial. Lembrem-se, com a permissão de Deus, Satanás ergueu esse mundo e as pessoas são escravas dele, correto? E cada vez mais as pessoas ficam dependentes desse sistema. Toda a tecnologia está conectada com a Grande Babilônia. Então, irmãos, olhem para o mundo hoje. Isso tudo é uma parábola para o reino da besta. Antes da marca, vem avisos, vem treinamentos, vem exercícios. Aí, quando vier a marca, as pessoas vão estar prontas para aceitá-la. Hoje, se você não usar máscara, por exemplo, você não entra em lugar nenhum. Já não se entra sem o comprovante daquilo lá que eu não posso mencionar aqui. Não tomou aquilo, então não compra e não vende. Em meio a isso,
a iniquidade vai aumentando e o amor de muitos esfriando. E em seguida virá o decreto para a marca, ok? Então dirão as pessoas, quem? As autoridades dirão assim para você. Vocês não lembram do período da máscara e daquilo lá? Então, se você não pôr a marca, não compra e não vende. Por isso, quem não é fiel no pouco, não será fiel no muito. Quem não resiste às imposições de hoje, não terá forças para resistir à marca. Dificilmente terá, tá bom? Isso é fato, meus queridos. Outra coisa, hoje na China existe o crédito social. Pesquisem a respeito disso, tá? No governo da besta será no mundo inteiro, no mundo todo. Mas tudo tem um início. E nada melhor do que começar por um país que representa um dragão. Por isso é necessário sabedoria. Entender? Tá bom? Fique na paz e que Deus os abençoe. E até o próximo estudo. Se você gosta do meu trabalho, considere deixar o seu like e compartilhar esse material em suas redes sociais. Caso seja novo no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Um forte abraço e que o Pai te abençoe, em nome de Jesus.